Estamos aqui explorando o mundo de Red Dead Redemption 2 numa área de relevo simplesmente incrível. Eu sou o professor José, você está no Geografia Topzera. E galera, vamos estudar os tipos de intemperismo. Pois é, primeiramente, intemperismo é um processo de destruição das rochas. Ele vai ser dividido em três tipos: o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Pois bem, o primeiro intemperismo é o físico. Se vocês observarem aqui, eu tenho vários fragmentos rochosos. O intemperismo físico, pelo próprio nome diz, é por questões físicas. Olha só, a rocha acabou de se movimentar, ela vai parar em algum lugar de acordo com que o relevo obriga ela. Vamos lá ver onde ela foi parar. E ela desceu e desceu, está indo lá embaixo. Veja que ela encontrou outro bloco rochoso, que é menor, e se chocaram e talvez se dividiram, aqui outros pedaços caindo, e eu vou junto, tá? Estou fazendo intemperismo. O que que acontece? Uma das formas é, vou ter que ir junto ali, ó. Olha o intemperismo. Pois bem, o Arthur acabou de contribuir para o intemperismo. O intemperismo que a gente está vendo aqui, físico, ele se deu basicamente pelo atrito entre as rochas e o próprio solo, que é bem superficial, diga-se de passagem, ok? Vamos brincar mais um pouco aqui. Bom, além disso, o intemperismo físico ele não se dá só pelo atrito, como a gente está percebendo aqui. Esse intemperismo físico ele também se dá pela dilatação. Como assim dilatação? Em áreas desérticas, por exemplo, quando eu tenho uma grande diferença de temperatura ao longo do dia, pois no deserto, por exemplo, eu tenho muito calor durante o dia e eu tenho frio à noite. O que que vai acontecer? Isso vai dilatar, vai fraturar as rochas. E fraturando as rochas, elas vão se partindo em fragmentos menores. Pois bem, esse detalhe é de extrema importância daqui a pouco. Ô Arthur, para de fazer burrada aqui. Vamos descendo. Tá? Outra coisa importante, tem perigos, tem ação antrópica. Olha aqui a destruição. A gente explodiu esse negócio aqui. Em áreas com bastante frio, nós também vamos ter, principalmente onde tem muita neve, e dá intemperismo físico. O que acontece em áreas com muita neve? A água fica mais acumulada quando ela está congelada. Então isso gera pressão sobre as rochas, levando a uma destruição. Depois disso, pensem bem, as fraturas. Esses pequenos sedimentos aqui, se você olhar aqui nessa rocha, tem alguns riscos. Isso pode levar a fraturas. Aí que entra principalmente o intemperismo biológico, no sentido qual? Tem uma fratura na rocha, essa fratura é um espaço, e ali cai uma semente. E a semente começa a germinar ali dentro. O que que vai acontecer? Vai basicamente crescer uma planta ali, uma árvore, e ao longo do processo de crescimento, essa rocha vai ser quebrada, vai ser destruída pela árvore. Então a gente até considera isso aí biológico, é a ação da natureza. Pensa agora na questão das bactérias, que elas também causam a destruição das rochas a partir do momento que em determinadas rochas eu posso ter ali material orgânico. Obviamente que falar em temperismo, falar em destruição de rocha, a gente está levando em consideração que são agentes externos da superfície da Terra e que acabam modelando o relevo. Outra coisa importante, olha, tem até óleo no trem aqui. Entra a água. Não podemos falar de intemperismo falando da água apenas como processo ali da neve. Então a água é um dos grandes agentes destruidores das rochas. Por quê? Porque as rochas elas são formadas basicamente por minerais. E quando eu tenho a ação da água sobre as rochas, eu posso ter o que a gente tem aí de denominação ao tal do intemperismo químico, quando a água reage com os minerais das rochas, levando eles a alguns processos químicos, como a
dissolução destes minerais, ok? Então, quando você pensar em temperismo, pensa, é destruição das rochas. Quais são os temperismos que existem? Existem o intemperismo físico, que se dá pelo atrito das rochas, que se dá pela dilatação e pela pressão exercida, por exemplo, pela água congelada. Além disso, nós temos o intemperismo biológico, que é quando a vegetação ajuda a destruir essas rochas, como por exemplo aqui uma árvore que cresce junto a uma rocha ou dentro dela, ok? Além disso, o que a gente pode considerar como intemperismo? A ação das bactérias ao destruir as rochas junto ali com um material orgânico que possa ter uma rocha, e isso acaba levando ao processo de destruição. E lá adiante, muita água, a água reage com os minerais que formam as rochas, muitas vezes causando processos químicos como a dissolução desses minerais e, consequentemente, nós temos aí o intemperismo químico. Outro detalhe importante sobre destruição das rochas. O intemperismo ele vai ajudar a explicar por que a água do oceano é salgada. Porque as rochas têm minerais. E se eu destruo essas rochas, eu vou levar esses minerais, eu vou levar esses sais minerais até o oceano. E lá eles ficarão, porque a água do oceano vai evaporar e aquele sal mineral vai ficar ali retido. Isso justifica. Outra coisa importante quanto ao intemperismo. Tá vendo isso aqui? Terreno íngreme. Quanto mais íngreme e acidentado é o terreno, mais intenso é o processo de intemperismo, mais intenso é a erosão, porque intemperismo é erosão. Erosão é o quê? É fazer o quê? Isso aqui, ó, tá? Isso aqui que eu fiz é erosão e intemperismo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o intemperismo é a destruição. Se um bloco de rochas desse bater em outro e se quebrar, tem intemperismo. Mas o movimento, o transporte, a deposição desses sedimentos, a gente chama de erosão. E olha essa parte, vamos dar uma corrida, vamos ver se a gente consegue chegar lá e mostrar para vocês o que é uma rocha fraturada de fato. Pois bem, chegamos aqui no trilho do trem. Se vocês olharem essas rachaduras aqui, por isso que eu digo que o Red Dead Redemption é um jogo fora da curva, simplesmente espetacular. Porque eu consigo ter aqui a representação nas rochas das fraturas. Essas fraturas é o que ocorre pelo processo de dilatação, às vezes, quando, por exemplo, eu tenho ali aquela temperatura muito elevada durante o dia e a noite fica frio, principalmente em áreas desérticas, mas aqui a gente não está numa área desértica, e também ocorre pela pressão que a água congelada exerce sobre as rochas, muito comum em geleiras. Certo, galera? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera e até a próxima aula que eu vou continuar explorando o mundo aqui com o Arthur Morgan. Enquanto ele está por aqui, a gente pode ainda fazer isso.